Ela Uma graça podia, especial como de Adão e Deus. Eva, não é? Ter sido criada ou preservada do pecado original e depois durante a vida ter pecado, não é? Sim. Mas aqui estamos a ver o Catecismo da Igreja Católica, este texto do Magistério, a explicar que nós acreditamos que por uma graça especial de Deus, Maria foi preservada não só do pecado original, como de ter algum pecado durante a sua vida. E que no fundo vale a pena destacar é que esta doutrina que a Igreja Católica famosamente defende, na Imaculada Conceição, por vezes sozinha num coro de vozes não católicas, não é? Esta doutrina possui profundas raízes bíblicas e patrísticas, não é? Não é uma coisa que, sei lá, que foi inventada na Idade Média ou que apareceu no século XIX. Não, isto aqui tem raízes muito profundas nas escrituras e na patrística dos primeiros séculos. O que é que prefigura esta perfeição imaculada da Santíssima Virgem? Ou seja, para onde é que aponta? Porque em teologia há sempre este sentido escatológico, este sentido dos fins últimos. Para que é que aponta esta perfeição imaculada de Nossa Senhora? Ele vai começar aqui por citar a carta aos Hebreus, não é? No capítulo 12, e diz o seguinte: Tinhas tocado já nisto no passado, não é? Este sangue de expressão do mediador Jesus Cristo fala melhor do que o sangue do justo Abel, não é? Dos sacrifícios. Não tem, obviamente, o valor salvífico do sangue derramado por Jesus Cristo, que é o justo perfeito. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Só tu, Jesus, e tua mãe são mais belos que todas as coisas, pois em ti, Senhor, não há marca, nem qualquer mancha em tua mãe. Portanto, Bernardo, estamos aqui de volta à terceira e última parte deste episódio. Sim, e última parte deste episódio sobre Nossa Senhora, não é? Sobre Maria como nova Eva, não é? Que baseado neste livro, que já referimos nas outras duas partes, não é? Que é Maria e as raízes, Jesus e as raízes judaicas de Maria, deste autor que nós já aqui falámos várias vezes, não é? Que é o Brant Pitre, que tem aqui este trabalho extraordinário e que nos coloca no fundo o Novo Testamento, tanto os Evangelhos como o resto do Novo Testamento, no contexto judaico do primeiro século. Portanto, ele vai-nos colocar tanto através de Sagradas Escrituras como através de outras tradições da altura, ele vai-nos colocar nesse contexto, não é? E ele tem este livro sobre a maneira como, no contexto judaico daquela altura, iríamos interpretar o que a Bíblia diz acerca de Maria. E, em particular, estamos a fazer esta série de 3 episódios acerca de Maria como nova Eva, não é? Já falámos na primeira parte do Gênesis e do Antigo Testamento e de uma série de livros apócrifos ao Antigo Testamento também e mesmo, pronto, livros dentro do próprio Antigo Testamento, como é que interpretavam a figura da Eva, não é? Depois, na segunda parte, entramos na Nova Aliança, entramos em particular através do Evangelho de São João, não é? Vimos aqui a maneira como São João refere Maria no início e no fim da vida pública de Jesus e este detalhe interessantíssimo de utilizar a mesma palavra, a palavra mulher, que é a palavra que o Gênesis utiliza para se referir a Eva e que o Apocalipse utiliza para se referir a esta mulher vestida de sol que tem o dragão a tentar devorar-lhe a descendência, não é? Portanto, este combate entre a serpente ou o dragão e a mulher que segundo estes paralelismos, não é? A interpretação mais razoável é ser Maria, pelo menos no Novo Testamento, não é? E agora ficámos aqui, pronto, Vimos a patrística, não é? Na última parte, não é? As testemunhas da patrística a favor deste paralelismo, não é? Sim, como os cristãos do primeiro século interpretavam Maria como nova Eva, faziam estes paralelos, não é? E ficámos aí na parte 2. Ficámos aí e íamos agora falar aqui deste tema interessantíssimo, não é? Que é o tema da Imaculada Conceição. E o que é que esta questão de Maria ser a nova Eva tem a ver com a Imaculada Conceição? Em que medida é que isto surge, não é? Exatamente. E no fundo vamos ver aqui as raízes profundamente bíblicas e judaicas desta doutrina da Imaculada Conceição. Que no fundo é uma doutrina
que a Igreja Católica reconheceu como dogmática, né? Vamos ver isso pelo Papa Pio IX, mas é interessante para quem nos ouve e quem não partilha da fé católica, para os nossos amigos protestantes, cá está aqui um tratamento, não é muito detalhado, mas o Brand Peter é ótimo para introduzir-os neste tipo de temas, que depois naturalmente são mais complexos e podem ser muito aprofundados, não é? Mas vamos aqui tocar neste aspecto importante da doutrina católica, Nossa Senhora como Imaculada Conceição, e as raízes bíblicas e judaicas desta doutrina. E foste tu, Gonçalo, que disseste, mesmo no começo desta série de 3 episódios, falaste aqui nesta questão da tipologia, não é? Em que as figuras-chave do Antigo Testamento prefiguram as do Novo Testamento. E tu disseste que isto não é simétrico, não é? Porque as do Novo Testamento são sempre superiores às do Antigo Testamento, não é? Exato, são sempre melhores, são sempre melhores. Mas ia só dizer aqui uma coisa, que parte do interesse de nós irmos pegar aqui nisto, não é? Tem a ver com o facto de, e isto acho que é uma coisa que é importante referir, que quando a Igreja define os dogmas, não é a Igreja não se lembrou agora do nada, sem motivo nenhum, de dizer que Inventar uma coisa. foi concebida sem mácula de pecado original, não é? Isto normalmente são coisas que já existiam. Existe aqui uma tradição bastante longa que remonta aos primeiros cristãos, como nós vimos, não é? De interpretar as coisas desta maneira, e normalmente os dogmas surgem quando começa a haver dúvidas em relação a certos pontos, não é? E é necessário clarificar, e tipicamente é aí que costumam aparecer este tipo de declarações da Igreja, não é? Portanto, existe aqui uma continuidade, não é? E parte do interesse de vermos aqui esta visão baseada nos paralelos entre o Antigo Testamento e o Novo, e entre Maria e Eva, que temos estado aqui a ver, é mostrar precisamente que existe esta continuidade com estas tradições anteriores, e que não foi só, como estavas a dizer aqui, o Papa Pio IX em 1854, não é, que se lembrou de dizer que Nossa Senhora era agora de repente a Imaculada Conceição. Agora de repente a Imaculada Conceição. Isto já vinha lá de trás, não é? Mas esta relação esta relação tipológica, não é, entre figuras no Antigo Testamento e figuras no Novo, tem esta característica, não é? Que as coisas na Nova Aliança, não faz sentido as coisas na Nova Aliança serem piores do que na Antiga Aliança, não é? Claro. Não faz sentido que as coisas diminuam. Portanto, se tínhamos esta figura de Eva, e há um claro paralelismo de Eva no Novo Testamento, que é Maria, não é? E Eva caiu, não é? Não fazia sentido Nossa Senhora ter... ou seja, tinha que ser pelo menos... Poderia ser igual, não é? Podíamos argumentar que podia ser igual, mas nunca seria pior, não é? Seria sempre... Teria sempre que ser igual melhor. ou superar, não é? Ou superar Eva, não é? Tal como, aliás, Jesus é maior do que Adão, tal como Jesus é maior do que David, não é? Adão, David, Noé, são figuras que são figuras tipológicas que profetizam, ou prefiguram Jesus, melhor dizendo, mas Jesus supera-os, não é? Jesus é maior do que Moisés, é maior do que Adão, é maior do que David, é maior do que Noé. E para Nossa Senhora também é maior do que Eva, não é? E há aqui um aspecto que o Brand Peter destaca. Penso que referimos na primeira parte deste episódio, não é? Por exemplo, os sacrifícios da Antiga Aliança prefiguram o sacrifício de Cristo na cruz, e o sacrifício de Cristo que é perfeito. É perfeito, é algo que realiza muito mais do que os sacrifícios de carneiros e bois da Antiga Aliança, não é? Certíssimo. E aqui mas desculpa, interrompi-te. Não, mas o que eu ia dizer é, há aqui um subtítulo usado aqui pelo Brand Peter no seu livro, para esta secção, em que ele, de forma algo enigmática, diz assim o subtítulo: A criação de Eva e a Imaculada Conceição. Mas de que forma é que a criação de Eva prefigura a Imaculada Conceição? E talvez quem esteve atento à primeira parte deste episódio, talvez se recorde que nós fizemos aquela análise até às palavras hebraicas, não é? O Tot Meov, a questão de que Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 31, não é? No versículo 31, Deus considerou muito boa a criação de Adão e Eva. E na altura nós tínhamos referido que o Brand Peter, até numa nota de rodapé, citava um estudioso do Antigo Testamento que fazia notar aqui que atenção a isto, porque quando nesta linguagem hebraica se fala em que a criação era muito boa, que Adão e Eva eram muito bons, é preciso interpretar isto como que eles eram moralmente bons antes da queda, que eles eram moralmente justos antes da queda. E aqui, Gonçalo, está feito o raciocínio, não é? Tu próprio estavas a dizer, ora, se Nossa Senhora é superior a Eva, e se Eva foi criada muito boa, moralmente justa, antes da queda, bolas, então Nossa Senhora, para ser mais perfeita do que Eva, também tem que logicamente ser concebida sem pecado. Pois, ele diz, Adão foi criado sem pecado, e depois no Novo Testamento, Jesus foi criado sem pecado.
foi concebida sem pecado. Depois, no Antigo Testamento, Eva foi criada sem pecado. No Novo Testamento, Maria concebida sem pecado. Ou seja, é um paralelo. Ou seja, não fazia... Para ser melhor tem que ser... Ou seja, seria pelo menos igual. E como Eva foi criada sem pecado, então Maria, a nova Eva, não é? Teria que ter sido também criada sem pecado. Não é? É o argumento dele. Aliás, está a dizer que eles antes da queda eram moralmente justos. Pronto, eu acho que acaba por ser um bocado quase a definição da queda, não é? Ou seja, tal e qual. por definição, antes da queda não havia pecado, não é? Claro que sim, é isso mesmo. Mas é isso mesmo, literalmente isso. Adão e Eva, antes da queda, foram concebidos sem pecado, não é? E aqui temos, milhares de anos depois, dois seres humanos, Jesus e Nossa Senhora, que são concebidos sem pecado. A justiça é reposta através de Jesus e da Nossa Senhora. Dessa forma, Jesus supera Adão e Nossa Senhora supera Eva nesta linguagem tipológica. E eu acho que há pouco, Gonçalo, tu, quando se fizeste aquela lindíssima citação de entrada desta terceira parte, eu acho que nós não chegámos a comentar quem é o autor da citação. Exato. É o Santo Efrém da Síria, já o tínhamos citado na parte anterior, é do século IV. Neste caso citámos, tu leste do hino Nisibis, 27, versículo, capítulo 8, ou parte 8, que é lindíssimo, não é? Só tu, Jesus e tua mãe são mais belos do que todas as coisas, não é? Aqui uma perspectiva de beleza de criação. Pois em ti, Senhor, não há marca, nem há qualquer mancha em tua mãe, não é? Portanto, aqui uma testemunha patrística, neste caso da Síria, em favor da Imaculada Conceição, porque no fundo é taxativo. Santo Efrém diz que não há mancha na mãe de Jesus, não é? Imaculada. Sim, exato. É evidente, ou seja, é evidência de que esta tradição já lá está desde o início. Ou seja, E já agora, desculpa aqui só ser aqui o dicionário chato de serviço, mas Imaculada é uma palavra que vem do latim, não é? Sem mácula. E mácula em latim é outra palavra para mancha. Exato. Já agora, por acaso, se calhar pode ser interessante aqui explicarmos um bocadinho o que é que quer dizer isto da Imaculada Conceição, não é? Porque às vezes, fazer um parênteses. Sim, a quem aterrou aqui, a quem aterrou neste episódio de paraquedas, e o que é que os fulanos estão para aqui a dizer? O que é isto? Não, e porque bem lembrado. Ouve-se muita gente achar que a Imaculada Conceição tem a ver com a concepção de Cristo sem intervenção de um homem, não é? Sim, não tem nada a ver com aqui, isso. Ou seja, por uma interpretação errada, porque por um lado essa interpretação também parte um bocado do princípio que a intervenção masculina teria sido um pecado, não é? Ou seja, isto é problemático por duas coisas, não é? Porque, primeiro, porque a intervenção masculina não é necessariamente um pecado, não é? Claro. Dentro do contexto, ou seja, teria sido legítimo, embora na fé cristã nós acreditamos que Cristo foi concebido sem intervenção de um homem, não é? Portanto, a concepção de Jesus foi virginal, exatamente. Sim. Foi virginal, foi pelo poder do Espírito Santo. Mas isto não é para fugir ao pecado. Sim, mas não teria sido pecado. Claro. Se Jesus fosse um homem normal, filho era um marido e mulher, não é? Era um marido e mulher. José e Maria, não é? Claro. Não teria sido pecado. Isso é uma concepção toda. Por acaso nós nunca falámos deste tema aqui, portanto mas é bem lembrar. Um dia talvez falemos desta questão, acho que é um tema bastante interessante, não é? Mas não teria sido pecado. Nós acreditamos que não houvesse intervenção, mas não teria sido pecado. Mas a Imaculada Conceição não tem a ver, pelo menos diretamente, com a concepção de Cristo. Tem a ver com a concepção de Maria. Tem precisamente a ver com esta questão do pecado original, que todos nós herdamos dos nossos primeiros pais, não é? E para, como referimos no outro episódio, não é? Para mais detalhes acerca destes primeiros pais, como é que isto se relaciona com a evolução, não sei o quê, ir consultar a nossa série sobre a criação e evolução, não é? Que nós estamos a trabalhar também ainda. Herdamos o pecado original destes nossos primeiros pais, e o que aconteceu no caso de Maria, e nós acreditamos, faz parte da nossa fé católica e aqui definido de forma solene no dogma da Imaculada Conceição, é que quando os pais de Nossa Senhora a conceberam, não é? Ela foi preservada da mácula deste pecado original que todos os outros seres humanos, à exceção de Cristo, não é? Trouxeram consigo também. Ou pelo menos acho que se quisermos ser estritos aqui com as palavras, não é? Nós acreditamos que Nossa Senhora foi protegida deste pecado original, e à partida não vemos nenhuma evidência para além de Cristo de haver outras pessoas assim, mas sim, mas estritamente falando, não é? O dogma refere-se a Maria e não a todas as outras
Mas a Este forma aqui, não é? como o Brand Peter introduz este tema também é muito clara e vale a pena citá-lo. Ele diz: a isenção de pecado em Nossa Senhora, portanto, no momento da sua concepção, não resulta do esforço da mesma, ou do esforço de Nossa Senhora. Não se trata de algo que ela tenha conquistado, Uhum. mas de um dom puro da graça de Deus. Sim, É uma graça. e não significa que a relação matrimonial, a relação conjugal dos pais de Nossa Senhora fosse pecado. De todo, de todo. E De também, já todo, agora, não significa. no outro extremo, a Imaculada Conceição também não é para atestar a impecabilidade dos pais de Nossa Senhora, também não é esse o propósito, nem para o bem nem para o mal, não é essa Sim, sim, a sim. questão. É que Deus concede, no momento da concepção de Nossa Senhora no ventre de sua mãe, Deus concede-lhe esta graça de não estar manchada pelo pecado original, como estamos todos nós, e basta ter um espelho em casa para percebermos que todos nós fomos tocados pelo pecado original, né? Só que não tem espelhos é que pode negar que não tem esta inclinação para a asneira. É assim, eu não sei se preciso do espelho para isso, mas pronto. Sim, é mais óbvio ainda, nem sequer o espelho é preciso, não é? Ainda é mais Mas, óbvio ainda. mas pronto. Então, Gonçalo, Mas sim. vamos agora aqui citar mais um padre da igreja, neste caso vamos citar aqui um peso pesado, Santo Agostinho, no seu livro Sobre a Natureza e a Graça. O que é que ele diz sobre isto, Gonçalo? Então, diz o seguinte: diz Santo Agostinho, só para relembrar, viveu aqui nos séculos, por volta dos séculos IV, V, não é? Da Quarto nossa quinto, era. sim. Temos de exceptuar a Santíssima Virgem Maria, sobre quem não desejo levantar nenhuma questão relativa ao tema do pecado, em honra do Senhor, pois sabemos, por ele, que abundância de graça, para vencer o pecado em todos os particulares, foi concedida a Maria, que teve o mérito de conceber e dar à luz aquele que estava indubitavelmente isento de qualquer pecado. Muito bem, claríssimo, não pode ser mais claro. Não pode ser mais claro. Nós temos citado o cardeal e santo John Henry Newman, um colosso intelectual do catolicismo do século XIX e um convertido da Igreja Anglicana à Igreja Católica. Portanto, também junta-se à importância que ele já tem enquanto cardeal e teólogo católico, o facto muito curioso de que ele não começou como católico, começou como anglicano. E acerca disto, numa carta ao reverendo Pusey, a obra intitula-se Certain Difficulties Felt by Anglicans in Catholic Teaching. É uma obra em 2 volumes. Esta obra, por acaso, está disponível, Gonçalo, pelos bons méritos da internet, naquele fantástico site no archive.org. Nós podemos colocar o link para este livro, é um livro de acesso gratuito. O PDF está digitalizado. Por E acaso não sei se não se encontra também o audiobook no YouTube, porque há olha, muitos provavelmente audiobooks sim, pois, de livros há muitos digitalizados. Sim. audiobooks de John Henry Newman que estão num canal que eu descobri há pouco tempo, que agora não me lembro do nome, mas podemos depois colocar nas notas. Portanto, nós vamos colocar aqui o link para este livro que está em PDF, para o segundo volume, e vamos então citar aqui Cardeal John Henry Newman acerca destas dificuldades que alguns anglicanos tinham com pontos do ensinamento católico. Diz ele: e se Eva tinha este dom sobrenatural interior que lhe foi concedido no primeiro momento da sua existência pessoal, será possível negar que também Maria teve este dom desde o primeiro momento da sua existência pessoal? Cá está o tal paralelismo entre Eva e Eva concebida sem pecado e Maria concebida sem pecado. Continua ele: não percebo como se pode recusar esta inferência, que é simples e literalmente a doutrina da Imaculada Conceição. Eu afirmo que a doutrina da Imaculada Conceição é em substância isto, nada mais, nada menos do que isto. E parece-me ter fundamento na doutrina dos padres, segundo a qual Maria é a segunda Eva. Muito útil esta Claro. citação, não é? Claríssima. Exato. Embora ele aqui esteja a falar já no início do século XX, não é? Ou seja, Evidente, sim, sim. mas- Isto é para explicar, não é? Como em torno, poucas décadas depois do dogma da Imaculada Conceição, não é? Que Henry Newman está a escrever depois destes acontecimentos, mas isto mostra já como estas ideias, na época que eu dizia há bocado, Gonçalo, este dogma não caiu do céu, estas ideias já circulavam há muitos séculos e vêm desde a patrística, vêm desde os primórdios do cristianismo. Exato. E terminamos aqui, não é? Pelo menos esta parte. Referindo este texto extraordinário da nossa fé, do Magistério, que é uma graça enorme ter este texto, não é? Que é o Catecismo da Igreja Católica, não é? E uma coisa interessante que o Brand Peter faz nos livros dele, muitas vezes é isto, ou seja, ele vai pegar
como estávamos a dizer, nas fontes judaicas do primeiro século Sim. e dos séculos anteriores, como é que elas interpretam os textos e aquilo que os primeiros cristãos acreditavam, não é? E depois dele explicar isso tudo, ele vai pegar no Catecismo da Igreja Católica e vai ver o que o Catecismo da Igreja Católica diz em relação aos mesmos assuntos. E é interessante. Portanto, o que ele diz aqui, no ponto 411, é o seguinte: a tradição cristã vê nesta passagem de um anúncio do novo Adão que, pela sua obediência até à morte de cruz, repara superabundantemente a desobediência de Adão. Por outro lado, muitos santos padres e doutores da Igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho nós já referimos, não é? É a passagem relativa a Eva e à serpente, não é? A inimizade entre ti e a mulher, não é? Portanto, anunciada no proto-evangelho, a mãe de Cristo, Maria, como nova Eva, ela foi a primeira a beneficiar, de um modo único, da vitória sobre o pecado alcançada por Cristo. Foi preservada de toda a mancha do pecado original e durante toda a sua vida terrena, por uma graça especial de Deus, não cometeu qualquer tipo de pecado. Aqui, Uma graça especial de Deus. Sim. Portanto, repara, Não ou por seja, mérito, ela podia... sim, não por esforço próprio, não é disso que se trata. Sim, ela Uma podia, graça especial como de Adão e Deus. Eva, não é? Ter sido criada ou preservada do pecado original e depois, durante a vida, ter pecado, não é? Mas aqui estamos a ver o Catecismo da Igreja Católica, este texto do Magistério que é autoritativo, não é? Tem autoridade e que nos ensina aquilo que é a fé da Igreja, a explicar que nós acreditamos que, por uma graça especial de Deus, Maria foi preservada não só do pecado original, como de ter algum pecado durante a sua vida. E que no fundo vale a pena destacar é que esta doutrina que a Igreja Católica famosamente defende, na Imaculada Conceição, defende por vezes sozinha num coro de vozes não católicas, não é? Esta doutrina possui profundas raízes bíblicas e patrísticas, não é? Não é uma coisa que, sei lá, que foi inventada na Idade Média ou que apareceu no século XIX. Não, isto aqui tem raízes muito profundas nas escrituras e na patrística dos primeiros séculos. Exato. Bom, é assim, mas só aí em relação à questão do sozinha, não é? Eu não tenho a certeza que se possa, ou seja, não é como, pode não ser Não é completamente sozinha, não não é Porque, sozinha, por exemplo, das poucas vozes eu não que o fazem. Não é? Sim, eu diria que, por exemplo, em relação aos ortodoxos, embora o dogma seja posterior a eles terem separado de nós, provavelmente têm também estas tradições, não é? Agora, se eles as interpretam todos da mesma forma, isso é outra conversa, não é? E mesmo, é assim, a verdade é que dentro da tradição anglicana e de algumas tradições protestantes pode acontecer, como há tanta diversidade pontuais, não é? de Pessoas opiniões, pontuais. sim, e dentro dos anglicanos, como há aquela distinção entre High Church e Low Church, High Church mais próxima da tradição católica, a Low Church mais próxima da tradição protestante, não é? Entre aqueles que têm uma tradição mais próxima da nossa, também naturalmente existirão pessoas a defender esta... Pronto, que ainda vão buscar estas tradições, não é? Sim, já agora só um pequenino detalhe, espero não estar aqui a dizer nada de muito errado, é uma nota bastante resumida, mas os ortodoxos não aceitam o nosso dogma como foi definido pelo Papa Pio IX, mas consideram que Nossa Senhora esteve isenta de pecado, mas com aqui um detalhe interessante, é que para os ortodoxos a isenção de pecado deveu-se a que Nossa Senhora recebeu uma graça de Deus e colaborou com ela para se manter sem pecado durante toda a sua vida. No entanto, não concordam que isso se deva a uma concepção sem pecado original. No fundo, essa é a diferença. Mas não acham, os ortodoxos não acham que Nossa Senhora tenha pecado, não é? Mas discordam de que esse Estado tenha começado com uma concepção imaculada. Sim, e deve depender, porque eles não têm, ou seja, desde que se separaram da Igreja Católica, não têm concílios ecuménicos. Portanto, sim, provavelmente há de haver vozes lá dentro. Existe diversidade entre as várias igrejas ortodoxas. Isso já não sabemos. Mas é interessante isto, não é? Dizer que aquilo que é uma doutrina distintamente atribuída aos católicos, não é? Uma coisa típica de ser católico, e não, no fundo, é algo que é típico de nós como católicos venerarmos a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Como é que esta doutrina tem raízes tão boas, quer escriturísticas, quer patrísticas? Eu acho que é algo que nunca é demais frisar. E, Gonçalo, nós somos portugueses, não é? Como somos portugueses, convém recordar a ligação desta doutrina ao nosso país, que é muito antiga. Exato. E é muito anterior
ao Papa Pio IX, não é? E à É proclamação do verdade. dogma. Mas eu diria que antes de irmos aí, está aqui na altura ideal de fazermos um curto intervalo para dar algum descanso aos nossos ouvintes e voltamos já com a Muito bem. visão. Como é que esta questão da Imaculada Conceição é aqui uma coisa muito importante para o nosso país em particular, não é? Então, vamos Mas fazer isso, até Gonçalo. já, Bernardo. Até já. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos Beatos Apóstolos Pedro e Paulo e a nossa, declaramos, pronunciamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Omnipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do género humano, foi preservada, imune de toda a mancha do pecado original. Foi revelada por Deus e, por isso, deve ser firmemente e inviolavelmente acreditada por todos os fiéis. Portanto, Bernardo, Muito estamos bem, aqui. cá está a Cá definição. está. A De definição volta ao nosso dogmática. episódio, não é? Sobre a Imaculada Conceição, aqui da Virgem Maria, não é? E estamos aqui a voltar depois deste curto intervalo com a leitura da proclamação do dogma, ou um excerto da proclamação do dogma pelo Papa Pio IX, não é? 8 de dezembro de 1854, na Constituição Apostólica Ineffabilis Deus, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Uma declaração que acontece em 1854 e que, como estávamos aqui a falar, não é? Tem aqui também uma tradição muito antiga no nosso país e nós já falámos um bocadinho sobre o que é que era isto da Imaculada Conceição na primeira parte deste episódio, não é? Mas agora íamos aqui um bocadinho a este detalhe de curiosidade histórica, não é? Sim, nós no fundo temos, é uma doutrina que tem raízes fundas em Portugal e podemos pelo menos remontar à vitória dos portugueses sobre os espanhóis em Aljubarrota, na qual o Condestável Dom Álvares Pereira mandou, depois dessa vitória, erigir a Igreja Nossa Senhora do Castelo, em Vila Viçosa, que é precisamente dedicada a Nossa Senhora da Conceição. E a imagem que o Condestável, ele próprio encomendou, que é uma imagem que provém de Inglaterra, ainda se encontra nesta Igreja Nossa Senhora do Castelo, ainda pode lá ser vista, portanto, e a antiguidade desta imagem e desta igreja, desta tradição, é óbvia, não é? E é notória e é bem conhecida. Aljubarrota, batalha no ano de 1385, para quem ainda se lembra da história de Portugal. E Gonçalo, tu também tens aqui um parênteses literário, tens aqui mais um livro para recomendar relacionado aqui com a vida e obra do nosso São Nuno de Santa Maria, do Santo Condestável. Sim, pronto, aqui um bocadinho à parte, não é? Acho que é bastante interessante. Li há relativamente pouco tempo e gostei. Aqui o livro daquele um dos nossos amigos do Café Ciência e Fé, que é o Padre Ricardo Figueiredo, e ele escreveu este livro que é a biografia espiritual de São Nuno de Santa Maria. O Padre Ricardo tem aqui tem bastante trabalho em várias áreas, mas uma delas tem a ver aqui com a biografia de vários santos, não é? A biografia espiritual, sim. Em particular, como é que era a vida espiritual deles. E aqui São Nuno de Santa Maria, o Padre Ricardo, o que ele tenta fazer com este livro bastante interessante, não é? É traçar, mais do que escrever uma visão histórica e académica mais das batalhas e dessas coisas todas que São Nuno faz, não é? Ele tenta ir buscar a relação de São Nuno com a sua vida espiritual e mostrar como ele não é conhecido como São Nuno simplesmente por ter entrado para o convento no fim da sua vida, não é? Mas também é conhecido por isso, porque ao longo da sua vida, em várias ocasiões, foi sempre uma pessoa de grande santidade de vida e devoção, apesar de estar num meio complicado para isso, não é? Que é a vida militar, não é?
E é interessante, porque aqui um dos detalhes que o Padre Ricardo conta aqui no livro dele, não é? É que um dos motivos para Dom Nuno, na altura Dom Nuno, não é? Hoje São Nuno, a canonização, não é? Ter pedido a admissão à Ordem Carmelita foi o facto dela ser uma ordem que tinha Nossa Senhora como padroeira. Portanto, ver aqui, ver aqui o interessante aqui, a devoção de São Nuno a Nossa Senhora, não é? Sim, Mas pronto, é isso mesmo. É mas isso pronto. mesmo. E seguindo aqui com esta nota bibliográfica, quando é que começa a festa da Imaculada Conceição? Nós vimos que o dogma é declarado precisamente nessa festa, no dia 8 de dezembro, mas a festa é instituída muitos séculos antes. Ela é inscrita pela primeira vez no calendário litúrgico pelo Papa Sisto IV, estamos a 28 de fevereiro de 1477, portanto ali no final do século XV, quando esta festa é instituída no calendário litúrgico, e desde então nunca mais deixou de celebrar, no dia 8 de dezembro. Até há pouco tempo celebrava-se o Dia da Mãe, uma data muito mais bonita para se celebrar esse Dia da Mãe, o dia 8 de dezembro, aqui no nosso país. E depois, muito importante também para a história de Portugal, é que os reis de Portugal, mais concretamente na dinastia de Bragança, após a restauração da independência do nosso país, El Rei Dom João IV jurou e proclamou solenemente, através de uma sua provisão régia, de 25 de março de 1646, proclamou que Nossa Senhora da Conceição seria doravante rainha e padroeira de Portugal e de todos os seus territórios ultramarinos. E mais do que isso, para além desta provisão régia muito importante, que foi confirmada por um Papa muito importante, o Papa Clemente X, em bula, no ano 1971, confirma esta provisão régia. Para juntar a isto, Dom João IV fez ainda um gesto simbólico muito importante, que foi o de coroar esta imagem de Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa, colocar em cima dela a coroa dos reis de Portugal, e a partir de então os reis de Portugal nunca mais colocaram a coroa de Portugal nas suas cabeças, porque essa coroa está a coroar Nossa Senhora da Conceição. Um detalhe Agora, interessante acerca da história do nosso país. esta imagem de Nossa Senhora da Conceição é a mesma que foi oferecida por São Nuno? Sim, é a mesma que São Nuno encomendou a um artífice inglês. Sim, mandou vir de Inglaterra. E que ainda está em Vila Viçosa. Okay. Interessante. É muito interessante. É um local santo que merece sempre uma visita, Vila Viçosa, e em particular esta igreja, Nossa Senhora do Castelo. Nós há pouco, quando tu leste o dogma, Gonçalo, havia aqui um detalhe interessante que nós encontramos aqui, que acho que vale a pena também partilhar com os nossos ouvintes, que quando o Papa Pio IX proclama o dogma, há uma nota de rodapé. É sempre interessante seguir nos documentos papais as notas de rodapé, encontram-se coisas interessantes. E o Papa Pio IX cita o Papa Alexandre VII. E, portanto, encontramos aqui uma citação do Papa Alexandre VII diretamente relacionada com esta questão, e é um documento de 1661, na qual o Papa Alexandre VII diz o seguinte: é certamente antiga a piedade dos fiéis para com a Beatíssima Virgem Maria, os quais consideram que a sua alma, desde o primeiro instante da sua criação e da sua infusão no corpo, por uma graça e privilégio especial de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo, seu Filho Redentor do género humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. E neste sentido, celebram solenemente a festa da sua Conceição. Portanto, no fundo, o Papa Pio IX, quando decreta este dogma, não está a inventar nada. Não é? É a tal história de que os dogmas são dogmas porque são verdadeiros, não é? Os dogmas não são feitos de verdade pelo acto dogmático, é ao contrário, não é? Os dogmas são dogmas porque já são verdades antes de serem declarados como dogmas. Não é? Temos aqui um exemplo perfeito disso, na doutrina muito antiga, testada ao longo dos séculos. Sim, e eu acho que no fundo ser dogma é uma forma de nos tranquilizar em relação a isso, não é? Sim, e Ou eu seja, acho em que relação aqui... ao serem verdadeiros. Ao serem Sim. verdadeiros. Não é? Sim, não é aqui uma coisa que resulta de um exercício artificial de autoridade papal, mas é precisamente utilizar nos devidos momentos, não é, aquela proteção do erro que Nosso Senhor garantiu aos sucessores de São Pedro para aquilo que é importante, que é a doutrina de sempre, a doutrina que não muda, a doutrina apostólica. E esta doutrina da Imaculada Conceição, como vimos, tem raízes bíblicas, tem raízes apostólicas, tem raízes patrísticas. Eu acho que chegamos aqui a este ponto, e já na reta final, para encerrarmos aqui este tema da Nossa Senhora como a nova Eva, Gonçalo, acho que vale a pena também destacar que o Brent Peter, no seu capítulo 2, termina este capítulo com uma nota teológica muito interessante, e que é esta de perguntar o que é que prefigura esta perfeição imaculada da Santíssima Virgem, ou seja, para onde é que aponta
Para onde é que aponta? Porque em teologia há sempre este sentido escatológico, este sentido dos fins últimos. Para que é que aponta esta perfeição imaculada de Nossa Senhora? E eu acho que terminaríamos aqui este episódio com mais algumas citações e algumas notas que o Brand Peter utiliza para concluir aqui este tema da Nossa Senhora, a nova Eva Imaculada, neste caso. Ok, então aqui segundo o Brand Peter, esta perfeição de Nossa Senhora ser Imaculada, ele vai apontar para o seguinte. Ele vai começar aqui por citar a carta aos Hebreus, não é? No capítulo 12, e diz o seguinte: Vós, porém, aproximaste-vos do monte de Sião e da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celeste, de miríades de anjos, numa reunião festiva, da Assembleia dos primogênitos inscritos no céu, do Juiz, que é o Deus de todos, dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição, de Jesus, o mediador da nova aliança, e de um sangue de expressão que fala melhor que o de Abel. Cá está, Gonçalo, tu tinhas tocado já nisto no passado, não é? Este sangue de expressão do mediador Jesus Cristo fala melhor do que o sangue do justo Abel, não é? Dos sacrifícios, Exato. neste caso, o Sacrifício sacrifício de Abel. da antiga aliança, não é? E neste caso de Abel, recordar que Abel o justo foi assassinado pelo seu irmão Caim, não é? E no fundo Abel o justo é mais um tipo, não é? Prefigura Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, não é? Na sua perfeição. Mas lá está, o sangue derramado de Abel não tem, obviamente, o valor salvífico do sangue derramado por Jesus Cristo, que é o justo perfeito de Deus, não é? Exato, exatamente. E, Mas e aqui- é interessante que ele dizer que ele aponta aqui dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição. não Ora é? bem, no Ou seja, céu só estão aqueles que atingiram a perfeição, daí o purgatório. O purgatório é necessário para que a alma dos que partiram e que não estão condenados ao inferno chegarão ao céu, mas têm que se purificar no purgatório. Mas quando passam por essa purificação, por essa purga, então sim atingem a perfeição dos justos que estão nos céus, não é? Esta carta aos Hebreus é interessantíssima, não é? Até porque a carta destina-se a ouvidos hebraicos, não é? Daí ser a carta aos Hebreus. E no fundo é para isto que aponta a perfeição imaculada de Nossa Senhora. Ela lidera, ela vai à frente, não é? Logo a seguir a Deus Nosso Senhor, não é? Para mostrar o sinal de que todos nós chegaremos a essa perfeição dos justos que estão no céu. É para isso que aponta essa perfeição imaculada. Não é só uma doutrina bonita, que é, certamente que é, mas aponta para aquilo que todos nós procuramos atingir, que é o céu. sim, ou seja, embora ela não seja explicitamente referida aqui, não é? Ok, e acho que é importante dizer que pronto, nesta passagem que nós aqui lemos, Nossa Senhora não é referida, não é? Mas aqui a Sim, tese do Brand explicitamente, Peter é que esta perfeição, ou seja, que a carta aos Hebreus nos dá esta ideia de que são os espíritos dos justos que atingem a perfeição, que estão nos céus junto de Deus, não é? E que a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, de certa forma, prefigura esta perfeição que os justos que chegarem ao céu acabarão por ter, não é? É um bocado isso, o ou seja, argumento dele. O que é que há de admirável na perfeição de Nossa Senhora? É que lembra-nos porque é que temos que trabalhar para o céu, porque é que temos que trabalhar no sentido de deixar a graça de Deus operar em nós, de obedecer os mandamentos de Deus e, no fundo, alcançarmos a perfeição dos justos que estão nos céus, não é? No fundo, é aqui que está o exemplo da Nossa Senhora que temos que imitar, não é? Sim. É para aí que aponta a sua perfeição, é esse aspecto pedagógico e também escatológico. O fim último do ser humano é gozar da perfeição com Deus no céu. E para isso ficar mais claro, o Brand Peter cita ainda a Carta de São Paulo aos Romanos, Capítulo 5, não é? no capítulo 5, Diz, e De no facto. final, sim, né, tu vais logo ao versículo 19, né? Sim, vamos logo aí que é o mais relevante. Versículo 19 do capítulo 5. de facto, tal como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, todos se hão de tornar justos. Todos se hão de tornar justos. Cá está a justiça e a perfeição dos justos que estão no céu. É isso mesmo. Sim, no fundo, para que é que tende, não é? A causa final? De Exatamente. alguma forma, não é? A que é que tende o ser humano quando respeita as suas causas finais? É isso mesmo. Eu acho que aqui fechamos com a chave de ouro, damos a voz aqui ao nosso autor deste livro e deste capítulo, Brand Peter, e ele encerra o capítulo então desta maneira. Cristo não morreu na cruz para Deus poder fingir que nós somos todos justos. Isto não foi só uma coisa de teatro, diz ele, não é? Deus tornar-nos-á verdadeiramente justos pelo poder da sua graça, como afirma São Paulo na sua carta aos Romanos. Enquanto nova Eva, Maria foi criada sem pecado para ser um sinal vivo da nova criação, que nos foi trazida pela vida, morte e ressurreição de Jesus entre os mortos. Como o próprio Jesus afirma no Apocalipse, eu renovo
todas as coisas, uma citação, não é? Naturalmente do capítulo 21 do Apocalipse. Eu renovo todas as coisas. Nossa Senhora mostra-nos essa renovação já aqui, não é? Um ser humano nascido nesta terra, não é? Que já é renovada pela sua concepção imaculada. Exato. E pronto, acho que Esperemos terminamos que tenham o gostado. capítulo. Esperemos que tenham ficado com vontade de comprar o livro do Brand Peter. Se não ficaram com vontade de comprar, a culpa é minha do Gonçalo, comprem na mesma. Se gostaram, comprem o livro. Se não gostaram, comprem o livro. Mais razões ainda para comprarem o livro, se não gostaram. Exato. Do nosso resumo. Mas... Isto foi apenas o segundo capítulo, a primeira introdução, sim. não é? O segundo capítulo, ele tem outros capítulos sobre outros temas, como já referimos, não é? E pronto, e nós iremos continuar, é um dos objetivos que nós temos aqui, mas a dizer 10 de episódios que temos para o futuro, é fazer mais séries destas com base nos capítulos deste livro, que é riquíssimo e é aqui uma fonte de conhecimento extraordinária. E ao Gonçalo, e também de dizer o seguinte, um bocado à laia de promoção e propaganda dos próximos episódios, eu pessoalmente, este capítulo 2 surpreendeu-me em algumas coisas, outras não. Naturalmente a Imaculada Conceição já é uma rotina conhecida, mas continuem a acompanhar esta série com fé. Vamos fazer mais episódios sobre este livro do Brand Peter, porque vêm a seguir alguns capítulos absolutamente incríveis, nomeadamente o próximo tema que vamos tratar, Nossa Senhora como a nova Arca da Aliança. Acho que vão certamente gostar deste, e quem gosta de arqueologia então vai gostar muito, esperemos nós, daquilo que vos vamos preparar quando abordarmos essa nova faceta de Nossa Senhora como a nova Arca da Aliança. E estes capítulos são muito surpreendentes, não é? Que nós desenterramos aspectos da tradição judaica que são pouco conhecidos de nós, que somos cristãos, não é? E que não nascemos na cultura judaica, e onde o Brand Peter nos mostra claramente as raízes judaicas de Nossa Senhora. Exato. E se não querem perder nenhum desses episódios, nenhuma destas atualizações, não é? Não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. É isso mesmo. E divulguem o nosso trabalho, ficamos muito agradecidos. Tudo isto só forma de nos ajudar a continuar este projeto. E deixem as vossas opiniões nas caixas de comentários e pronto. Como é habitual. Tem também o nosso café.ciência.fé, nosso @gmail.com, o nosso e-mail. Podem usar e abusar, nós respondemos, como sempre, respondemos lentamente, mas respondemos. Sim. Quer dizer, às vezes há coisas que demoram um bocado mais tempo, mas pronto. Enfim. Estás a tentar justificar o facto de cá... Sim, de termos já alguma lista de espera. Mas é pronto. Verdade, mas lá iremos. Mas lemos tudo. Sim. Lemos tudo. Pronto. Obrigado, Bernardo, por este. Muito obrigado, Gonçalo, e obrigado a quem nos acompanhou. E até ao próximo episódio. Até à próxima. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.